Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de 1 João 5, de 1 a 5. 1 João 5, de 1 a 5, que tem por tema: você sabe qual é a vitória que vence o mundo? Amém? Glória a Deus. Nessa passagem, a gente vai saber que João começa a tratar mais uma vez sobre a relação entre o amor a Deus e a obediência. Amém? Existe uma batalha espiritual sendo travada. Se seu questionamento vencer, precisamos crer. Seu questionamento vencer, precisamos crer. A única arma capaz de vencer o mundo é a nossa fé. Amém? Então, fique comigo até o final para você saber qual a vitória que vence o mundo. Amém? Se você não sabe, então fique comigo até o final que você vai saber. Você vai saber qual a vitória que vence o mundo. Amém? Mas quero te dizer que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como este, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite se diz: você sabe qual a vitória que vence o mundo? Isso está no livro de 1 João 5, de 1 a 5, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Amém? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando os amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são os pesados. Amém? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Glória a Deus. Então, se tu crê que Jesus é o Filho de Deus, então confesse a Jesus, entregando a sua vida a Jesus. Amém? Porque em Romanos diz: se tu crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos para salvar eu e você, aí você precisa confessar pela fé. Pela fé, se você crer que Deus ressuscitou Jesus, aí você entrega a sua vida a Jesus. Amém? Se você quer entregar sua vida a Jesus, deixe nos comentários aí embaixo. Amém? Glória a Deus. Porque é pela fé. Tudo é pela fé. Né? A gente vê que Abraão decidiu sair da casa dos pais dele, sem saber para onde ir, mas crendo em Deus e confiando em Deus. Ele confiou no que Deus disse a ele. Deus não disse a ele o lugar, mas ele confiou, entregou a Jesus a sua vida, não é verdade? Ele confiou com fé. Confiar com fé é quando a gente entregamos tudo na mão de Deus e acreditamos nas suas promessas, em todas as circunstâncias, mesmo naquela em que a evidência pareça ser ao contrário. Não é verdade? Mesmo naquela onde tudo parece ser o contrário, mas a gente confia e crê. E o que é fé? Fé é crer naquilo que a gente não vê, mas acreditamos que vai dar certo. Não é verdade? Então tudo é pela fé. A gente viu que no estudo de Apocalipse, que já tem uma nova cidade aguardando por nós, mas você só vai ver pela fé. Você só vai chegar perto de Jesus
pela fé. Porque Jesus disse, sem fé é impossível me agradar. Sem fé é impossível chegar perto de mim. Então tudo é pela fé. Então você precisa botar a sua fé em prática. Não é verdade? Você precisa acreditar e ter fé naquelas coisas onde você acha que tudo é impossível. Não é verdade? Então a gente pode ver o significado, né? Você vence o mundo. Para você que está na dúvida, que ainda não sabe, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Então estou respondendo a sua pergunta. Você sabe qual a vitória que vence o mundo? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O significado, né? O que significa vencer o mundo? Significa vencemos as tentações de nos preocuparmos mais com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Não é verdade? Então a gente precisa crer em Deus, confiar em Deus, não se apegar a essas coisas do mundo. Não é verdade? Não é pecado você ter coisas, você ter bens material, não é pecado. Mas não se apegue a essas coisas, sabendo que isso tudo passa. Isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar. Amém? Significa que confiamos mais nas doutrinas de Cristo, né? Significa confiarmos mais na doutrina de Cristo do que na filosofia dos homens. A gente tem que crer mais nos mandamentos do Senhor do que na filosofia dos homens. Amém? Glória a Deus. Então, para você ficar ciente, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, você precisa botar em prática a sua fé. Amém? Glória a Deus. Porque a tua fé vai vencer o mundo. Nós estamos vivendo pela graça. E a porta da graça vai fechar. Você vê que já está difícil. Então imagina quando ficar tudo dependendo da nossa fé. Aí vai complicar mais ainda. Não é verdade? Então, o testemunho de que essa fé é eficaz e é dada pelo Espírito Santo através das Escrituras e da ressurreição de Jesus Cristo em comunhão sincera com Deus. Podemos orar a Ele sobre qualquer necessidade real que tivemos e com certeza Ele nos ouvirá. Amém? Glória a Jesus. Então, João encerra dando um ensinamento sobre a questão do pecado. De fato, há pecado mais grave do que outros, e ele dá uma orientação sobre como agir em casos assim. Não existe pecadinho nem pecadão, mas tem pecado mais grave. Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto peca. Então quer dizer, você está pecando numa coisa onde você já como se diz, você sabe que não pode fazer e você continua fazendo. Então é um pecado mais grave. Está entendendo? É um pecado mais grave. Coisa que você sabe que é pecado e continua fazendo. Então não existe pecadinho nem pecadão, mas existe um pecado mais grave. Um exemplo. Davi viu a mulher tomando banho. Se ele só olhasse e descesse, era pecado, porque ele olhou e desejou. Mas o pecado dele foi mais grave, porque ele olhou, desejou e foi lá e praticou. Botou em prática. Então por isso que o pecado dele foi mais grave. Amém? Então, como eu estou te dizendo, para a gente vencer esse mundo, para a gente chegar perto de Jesus, para a gente estar em comunhão com o Pai, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Amém? Então agora você sabe que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então eu digo a você, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Então vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai orar, mas antes de orar, deixa eu ler só mais um texto, né, que se encontra aqui no livro de Mateus, né? Deixa eu ver aqui. Romanos 5:1. Romanos 5:1, que diz: Tudo sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor, transforma-me em um homem de fé poderoso. Amém? Glória a Deus. Senhor, aumenta a minha fé cada vez que eu ler ou ouvir tuas palavras, Senhor, para que eu possa orar com poder. Ensina-me a viver pela fé, Senhor, e não pelo que vejo. Dar-me, Senhor, força para permanecer firme em tuas promessas e crer em todas as tuas palavras, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Senhor, ajuda-me em crer de modo que tuas promessas se cumpram em mim. Senhor, que a autenticidade de minha fé seja muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, possa glorificar-te, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse tema. Obrigado por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, eu te peço que aumente nossa fé. Senhor, nos ajude a vencer qualquer obstáculo mediante a fé. Nos capacita, nos dá a sabedoria do céu e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, ajuda os enfermos que estão no leito de um hospital. Ajuda aquele que está se recuperando. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que necessita de uma porta de emprego. Ajuda aquele, Senhor, que quer entregar vida a Ti, mas ainda está fraco. Que o Teu anjo o visite, o cure e salve para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila, restauradora em Tua presença, e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa aí, meu irmão, se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e em seguida compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.